Isso é a primeira coisa. Em segundo lugar, note que o sacerdócio aqui não está em conexão com os sacrifícios pelo pecado. Porque como nossa mente é saturada pelo pecado, nós sempre estamos com alguma culpa, né? Então, cada vez que nós ouvimos a palavra sacerdócio, sacrifício pelo pecado, né? Pecado é o que nos domina. Nós não conseguimos pensar em outra coisa. Mas na mente de Deus, irmãos, esse ofício sacerdotal não está ligado à necessidade trazida pelo pecado. Portanto, o sacerdócio não existe por causa do homem ou do seu pecado. O sacerdócio existe por causa de Deus e para Deus. Fato é que no último livro da Bíblia, na época do reino milenar, há este ofício para os santos vencedores. A palavra diz que eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Mas será que eles oficiarão sacrifícios, oferecerão sacrifícios pelo pecado? Não, irmãos. Eles estão ali para servirem a Deus. Nós também encontramos essa função sacerdotal naquele templo descrito no profeta Ezequiel, que retrata a época do milênio. E o que você tem ali? Você tem sacerdotes. Porque a função de um sacerdote é estar diante de Deus, é servi-lo, é estar ligado diretamente a Ele. É esse o significado do sacerdócio na mente de Deus. Não há a menor necessidade, né? Sabemos, de qualquer sacrifício pelos pecados hoje. E no entanto, nós somos chamados por nosso irmão Pedro, ao escrever seu texto, segunda carta de Pedro, diz que nós somos sacerdotes de Deus. Nós não fazemos sacrifícios pelos pecados de ninguém, não conduzimos sacrifício algum por pecados. Isso indica que somos servos dele, que estamos diante dele. Bom, a primeira menção é Gênesis 14. Depois dessa primeira, a próxima vez que esse assunto voltará ao cenário da história, então, de Gênesis 14, né, você vai encontrar a próxima vez lá na chegada de Israel ao Monte Sinai, em Êxodo 19. Lembra disso? Ali Deus deixa muito claro a sua intenção com toda aquela nação. Guarde bem essa expressão. Com toda a nação, não com alguns. E o Senhor diz assim, no capítulo 19, verso 6. Vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Um reino de sacerdotes. Agora, observe bem essa palavra. Vós me sereis um reino sacerdotal. O maior privilégio, irmãos, foi dado a essa nação. O que é um sacerdote? É alguém que vive diante de Deus. É alguém que pode ouvir o Senhor. E isso é tremendamente importante. Por isso, quando nós chegamos logo ao capítulo 20 de Êxodo, que foi o grande dia do encontro deles com o Senhor, Deus fala com eles diretamente. O texto nos diz assim: então falou Deus todas essas palavras, dizendo. Ora, se a intenção pura do Senhor é que todos eles sejam sacerdotes, então Deus é coerente com isso. E aí Deus começa a falar os chamados 10 mandamentos iniciais. E quando o Senhor terminou os 10 mandamentos iniciais, diz o texto que o povo sentiu medo. Retirou-se e pôs-se de longe. E então pediram para que Moisés lhes retransmitisse as palavras de Deus. Eles falaram assim: fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco para que não morramos. Irmãos, isso é um triste episódio, porque o querer de Deus é falar com os seus diretamente. Nenhum intermediário. A sua vontade é que cada homem, cada mulher ouça a sua palavra. Porque todos foram chamados para serem sacerdotes de Deus, podendo ouvir sua voz. De modo, então, que aquilo que era para ser o privilégio de todos, agora passa a ser de poucos. Uma tribo apenas, a tribo de Levi.
Por isso, no capítulo 28, Deus escolhe uma das famílias de Levi para lhe administrar o sacerdócio. Note que não é primariamente para o povo, né, então que eles vão servir, mas é para Deus. E você vai encontrar essa frase dizendo no texto lá, para me administrarem o ofício sacerdotal. Essa frase aparece 6 vezes no livro de Êxodo. Portanto, é um serviço para Deus e diante dele. E se nós seguirmos no livro de Êxodo, nós notaremos que o Senhor dá as instruções detalhadas para a confecção de um tabernáculo onde esses seus sacerdotes lhe serviriam.